Meio-dia mais 26 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 31ª reunião ordinária e a Câmara aprovou em votação definitiva a proposta do Executivo que prevê o pagamento do auxílio moradia aos médicos residentes que atuam na rede municipal de saúde. O benefício, autorizado por lei federal, corresponde a 10% sobre o valor da Bolsa de Residência Médica estabelecida pelo Ministério da Educação. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, salientou a importância desta proposta e como ela vai ser implementada aqui na cidade de Campinas. Existe uma lei municipal, que ela é de 2011, que ela se adequa, então ela adequou a autarquia Hospital Mário Gatti, então os residentes já recebiam esse valor da bolsa e se fazia necessário ou se faz necessário uma adequação dos residentes vinculados à Secretaria de Saúde, que isso não havia sido regulamentado ainda. Ela vai trazer, né, um entendimento jurídico necessário para que esses médicos residentes vinculados à Secretaria Municipal de Saúde possam receber esse auxílio de R$400 em valores arredondados. Quando o projeto for aprovado e na sequência sancionado pelo prefeito, a previsão orçamentária é para que o benefício comece a ser pago ainda este ano? Sim, a previsão é que o benefício seja repassado, né, para os médicos residentes ainda esse ano. Então isso está dentro do orçamento do município, né, já existe uma previsibilidade e isso é dotação orçamentária do próprio município. E olha só, o programa de conscientização e prevenção da alienação parental em Campinas está perto de se tornar realidade. A Câmara aprovou nesta quarta-feira, em segunda discussão, o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que prevê essa política pública no município. A alienação parental é qualquer interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Durante a discussão da proposta, que recebeu emenda das vereadoras Mariana Conte e Guida Calisto, Luiz Cirilo falou da importância do tema. A interrupção da vida em comum e a partir daí surge uma maneira de cutucar, de afrontar o companheiro ou a companheira. Esse projeto não visa proteger o homem ou a mulher, o pai ou a mãe. Visa, basicamente, proteger a criança. Não há qualquer estudo que prove ao contrário, que qualquer feitura nesse sentido não vá apontar uma deformidade no cidadão daqui a alguns anos. Cresce uma criança atrofiada, cresce uma criança com problemas neurológicos. E o que é pior, isso vai levar problemas futuros para a sua futura família. Aquele cidadão, aquela cidadã, hoje pequena, vai um dia crescer e vai constituir uma família. E ele vai levar toda aquela experiência negativa que enfrentou, por ocasião muito provavelmente em razão da separação dos pais. Então, o projeto visa a proteção da criança. As autoras das emendas falaram, então, o que farão parte desta lei, caso ela seja aprovada. É muito frequente que no caso de violência contra a mulher ou no caso de violência contra a criança ou adolescente, quando a mulher entra com processo, né, faz a denúncia, entra com medida protetiva, é muito comum o autor de violência se utilizar juridicamente do argumento da alienação parental para continuar estabelecendo vínculo, seja com a criança ou seja com a mãe. Isso é muito comum, nós lidamos com isso o tempo todo, vereador Luiz Henrique Cirilo, né? Nós tivemos aí casos, inclusive depoimentos na Comissão da Mulher de fatos que a mulher passa, né, passa todos os processos, faz a denúncia, faz o boletim de ocorrência, entra com a medida protetiva
por quando a mulher consegue de fato o afastamento do autor da violência, que era um autor de violência contra ela e contra os seus filhos, é muito comum esse autor de violência entrar com uma acusação de alienação parental. Para garantir que esse programa sensível que foi apresentado pelo vereador Luiz Cirilo, nós apresentamos uma emenda de comum acordo entre as vereadoras naquele momento, que é a primeira emenda apresentada, né? Não aparece ali no painel, mas é a primeira emenda apresentada, que fala que, para ter certeza que está ocorrendo a alienação parental, é necessário se ter uma orientação de psicólogos, enfim, né, assistentes sociais, enfim, mas aqui a gente fala principalmente dos psicólogos que orientem e que essas famílias sejam orientadas a buscar um laudo e que comprove de fato que a alienação parental está ocorrendo. A proposta segue agora juntamente com as emendas para a sanção do prefeito. O objetivo da conduta, na maior parte dos casos, é prejudicar o vínculo da criança ou do adolescente com o genitor. O programa vai ser realizado anualmente, de preferência no mês de abril, e tem por objetivo conscientização e prevenção. A gente segue aqui na 31ª reunião ordinária porque, em primeira análise, foi aprovado o projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga, que trata de atualização em uma lei de 2005 sobre doação e reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos. O objetivo é ampliar a captação de alimentos doados, conforme legislação federal já existente, como explica o autor da proposta. Essa modificação que o governo federal já apresentou, nós estamos trazendo para o município, para que a gente possa, sim, incentivar cada vez mais aí a utilização desses alimentos e não jogar eles nos lixos, né? Que é o que mais acontece. É uma adequação à lei federal, até porque a gente tem uma questão, justamente como o senhor disse, as pessoas muitas vezes jogam, né, as sobras de restaurantes e outros estabelecimentos por conta da legislação. Com isso, o senhor acredita que nós vamos aí ampliar essa possibilidade de, ao contrário dessa comida, ir para o lixo e para a mesa de quem precisa? Sim, acredito que sim. Só por ter a lei federal, já seria possível essas empresas, restaurantes, bares fazerem a doação da sobra desses alimentos. Porém, quando você altera uma lei do município e passa isso para o nosso município, quando você altera a lei e deixa isso claro para o município, pode ser que esses comerciantes tenham mais coragem de fazer essa doação. Porque lembrando, no passado já tivemos problema a esse respeito, de empresas que doaram e as pessoas acabaram alegando que passou mal com a doação. E por isso trouxe um trauma na nossa cidade. Então hoje você vê escolas e restaurantes jogando a comida fora do que fazendo a doação. Então a adequação dessa lei no município pode ajudar a encorajar essas pessoas e a gente ajudar a matar a fome de muitas pessoas na cidade. Hoje é o Dia Internacional de Libertação da África e durante a 31ª reunião ordinária, a Câmara aprovou a moção de autoria da vereadora Paola Miguel, que apoia a data e tem o objetivo de gerar uma reflexão aqui no Brasil. Essa data se deu quando teve encontro de 32 chefes de estados africanos na ONU. E aquele momento estava se discutindo justamente sobre esse processo, né, do que aconteceu em África, sobre a colonização, o neoliberalismo, né, como todo o apartheid, né, se desenhou ali e essa necessidade de reestabelecer essa união. Então, esse dia ficou marcado como sendo o dia de libertação de África, né? Essa data é importantíssima para o Brasil também, porque é uma data que a gente consegue resgatar a nossa cultura, lembrando que a gente teve, o Brasil foi o país onde a gente teve a maior quantidade de pessoas negras escravizadas, né, sequestradas do território do continente africano e trazidas para esse território de forma ilegal, chegando aqui em situações absurdas que a gente vê sendo reproduzida até hoje. Campinas foi a última cidade do mundo a libertar o povo negro escravizado. É um dia da gente celebrar a nossa cultura, a nossa ancestralidade,
com a dança, diversas linguagens, para que a gente consiga resgatar toda essa ancestralidade que nos foi apagada, como a gente infelizmente tem aqui no município de Campinas. A gente, de diversos museus, a gente tem apenas um que reconhece essa história do povo negro mesmo, sendo nós que construímos a maior parte dos prédios históricos. Lembrando que você pode assistir na íntegra toda a reunião ordinária com todas as discussões e votações desta quarta-feira no YouTube da TV Câmara Campinas. É só digitar lá no YouTube TV Câmara Campinas, entra no nosso canal, tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e acha a reunião ordinária. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque ontem à tarde a Câmara realizou a 15ª audiência pública da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, presidida pelo vereador Otto Alejandro, que teve como objetivo a apresentação e discussão do relatório trimestral de prestação de contas dos valores arrecadados com as multas de trânsito. A 15ª audiência pública da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, realizada no plenário do Legislativo na quarta-feira, foi presidida pelo vereador Otto Alejandro. O objetivo da audiência foi apresentar e discutir o relatório trimestral de prestação de contas da arrecadação com as multas de trânsito e a destinação dos valores, como determina a Lei Municipal 15.974 de 2020. Os dados apresentados são referentes à prestação de contas do último trimestre de 2022 e do primeiro trimestre de 2023. Participaram da audiência a diretora administrativa e financeira da empresa que gerencia o trânsito de Campinas, a ENDEC, Marta Pires Barbosa, e também o presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Ordem dos Advogados de Campinas, Sandro Costa. Nunca se fez tantas sinalizações, tantos redutores de lombada, tantos semáforos, implantados na cidade, inclusive na periferia, onde a gente tem passado tantas demandas e nós temos sido atendidos. Segundo a diretora administrativa e financeira da ENDEC, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito é aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização, renovação de frota e em educação de trânsito. De acordo com Marta, no fechamento do quarto trimestre de 2022, foram 127.243 penalidades aplicadas, o que corresponde a mais de 44 milhões de reais. Com os descontos dos impostos, a arrecadação líquida foi de 41.721.000 reais. A aplicação desse recurso no quadro abaixo tem a destinação, então é aplicado em educação de trânsito, fiscalização, sinalização e planejamento, conforme previsto no Código de Trânsito. Já no primeiro trimestre deste ano, a empresa aplicou mais de 120 mil multas. Nesse período, a arrecadação líquida da ENDEC ficou em 27.565.000 reais. Em relação à aplicação dos recursos, temos aí novamente em educação de trânsito, fiscalização, sinalização e planejamento, totalizando 34.291.898. Em relação à arrecadação do trimestre, foi menor do que a aplicação dos recursos, então a gente acaba usando o saldo do exercício anterior para estar cobrindo essas despesas. Então, ano passado, a gente acabou tendo uma arrecadação maior do que os anos anteriores, por conta de todo o represamento que teve em 2020 e 2021, que a gente foi receber final de 21 para começo de 22. O vereador, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, destacou a importância da audiência pública e afirmou que está acompanhando de forma contínua o trabalho da ENDEC. Essa audiência pública é justamente para isso, para a população ficar sabendo de todo o valor arrecadado, qual foi a sua destinação, e nós temos feito isso como fiscalizador do povo. E nós, como fiscalizadores,
do povo, né, e do poder público, nós temos acompanhado e temos visto também que todo o dinheiro arrecadado tem sido investido em sinalizações, em campanhas de educação de trânsito, que tem reduzido, sim, aqui em Campinas, a mortalidade no trânsito. O relatório com todo o balanço dos valores está disponível no portal da transparência da INDEC. Para a consulta para a população, o site é o www.indec.com.br/transparência. E em seguida, a Comissão de Constituição e Legalidade também se reuniu aqui no plenário e deu o parecer a 12 projetos que estavam na pauta. Acompanhe como foi. Com a participação dos vereadores Professor Alberto, presidente da Constileg, Mariana Conte, Nelson Osseri, Carmo Luiz e Permínio Monteiro, o item 1 sobre a alteração nos artigos 39 e 49 da Resolução número 842, de 18 de dezembro de 2009, sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas, e o item 2, sobre o sepultamento de animais domésticos em sepulturas, lóculos, gavetas, carneiros ou local específico em cemitérios públicos de Campinas, tiveram o parecer favorável de todos os presentes. O item 3 também foi aprovado sobre o Conselho Municipal de Habitação de Campinas, mas com o voto contrário da vereadora Mariana Conte. Nós temos visto vários projetos que alteram leis de conselhos municipais na cidade de Campinas. Não é a primeira vez que aparece uma legislação dessa natureza. Eu estudei essa lei e vejo com preocupação a retirada de itens desse projeto que estão em consonância com o Estatuto das Cidades, e vejo com preocupação também a alteração da composição. A forma como está proposto, essa legislação, essa lei específica e outras legislações estão restringindo a própria composição e a participação da sociedade civil. Por isso, acho que a gente vai ter um momento de debater isso com mais detalhes, quando esse projeto vir a voto, mas eu quero manifestar aqui que eu não acompanho o relator e voto contrário a esse projeto. O item 9, que institui o programa Descarte Consciente, de autoria do vereador Carmo Luiz, e que teve emendas do vereador Cecílio Santos, foi aprovado e elogiado pelos parlamentares. Esse é o projeto que me chamou a atenção, que o nobre vereador Cecílio Santos, analisando o estudo jurídico, apresentou as emendas para que o projeto ganhe, seja sanado os vícios. Então, eu achei interessante ele ter tomado essa iniciativa, porque essa é a nossa ideia, né? Favorável ao parecer, e aproveito também para cumprimentar o vereador Cecílio por esse parecer. O projeto é do Carmo, né? O projeto é do Carmo. Parabéns também, meus cumprimentos ao Carmo. Obrigado. E, de antemão, aqui até anunciar que, junto com o vereador Cecílio, nós iniciaremos um trabalho com recicláveis. No total, dos 12 projetos que estavam na pauta, 10 foram aprovados, um teve o pedido de vistas e outro retirado. De acordo com o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, a reunião foi positiva. Essa é uma comissão de Constituição e de Legalidade, não é de mérito. Então, muitas vezes as pessoas estão nos acompanhando e falam, poxa vida, mas tinha mérito esse projeto. Pois é, tinha mérito, mas não era legal e nem constitucional. Então, nós somos os guardiões dessa constitucionalidade e de legalidade. Obviamente, existem projetos que têm algum vício, e aí algum vereador sabiamente apresenta uma emenda e sana. Foi o caso de um dos projetos de hoje, de autoria do vereador Carmo. Havia um apontamento pelo estudo jurídico de que poderia ser um vício de iniciativa. E o vereador Cecílio, então, apresentou uma emenda sanando esse aspecto. Então, por isso que é muito importante os projetos passarem pela comissão. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para reconhecer o grande trabalho dos vereadores dessa comissão. Todos eles têm feito bons pareceres sérios, muito bem fundamentados, e agradecer a CAC, né, que é toda essa coordenadoria de apoio das comissões. É um departamento jurídico muito sério, muito competente. Isso nos dá
total segurança para expressar o nosso parecer. Ainda na quarta-feira, no Dia Nacional do Café, a primeira parte da reunião ordinária foi dedicada à história e curiosidades sobre a segunda bebida mais consumida no Brasil. Em homenagem ao Dia Nacional do Café, comemorado anualmente no Brasil desde 2005, em 24 de maio, a Câmara, por iniciativa do vereador professor Alberto, recebeu uma apresentação sobre a segunda bebida mais consumida no país, que só perde para a água. A data foi escolhida pela ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, por estar a cerca de um mês do final do outono, marcando a baixa das temperaturas e o começo da colheita da nova safra do grão. O professor Ali El Khatib, especialista em café, falou da história da produção e do feitio da bebida. Ele falou de dados e curiosidades. O Brasil é o maior produtor, exportador de café e também consumidor. Mas veja bem, consumidor de cafés especiais, porque tem outros países, os Estados Unidos, consomem mais café que o Brasil, mas não é a qualidade do nosso café. Como é que aconteceu de eu estar aqui falando sobre café? Desde quando isso me impacta? O cheiro do café, professor Alberto, vereador, também é uma forma de estímulo. E mais do que isso, o cheiro do café atinge instantaneamente o cérebro e dá uma sensação do quê? De bem-estar. E foi assim que eu aprendi na fazenda que nós tivemos em Caloré, perto de Jandaia do Sul, Apucarana, no norte do Paraná, a apreciar o café na fazenda, né? Mesmo jovem, adolescente, curtindo o cafezal, carpindo, colhendo, colocando o café no terreiro. Isto foi. Chega uma época de geada, de custos, e ganhamos muito dinheiro antes e perdemos tudo. O vereador Paulo Búfalo, que também participou do evento, falou da importância da cultura cafeeira. Eu queria aproveitar e destacar aqui, né, que um aspecto assim, né, do café na atualidade, mas que já vem de muitos anos, que diz respeito à cultura caipira, né? E caipira, eu estou dizendo aqui, não é pejorativo nada, porque eu me orgulho de dizer porta, por exemplo, né? Mas é essa questão integradora que é o café. Se nós vamos na casa de um caipira, ou do povo brasileiro que tem a cultura do café como princípio, né? Ele serve o melhor café. Eles são diferentes, doces, menos doces, enfim, mais fracos, mais fortes, com diferentes formas de fazer, mas é o melhor café que aquela pessoa pode oferecer. Professor Alberto salientou a importância de trazer essas informações no ambiente legislativo. Hoje, tomar um cafezinho não necessariamente é literalmente tomar um cafezinho, né? Pode ser uma boa conversa, um convite para uma amizade, um convite para um passeio, etc. Né? Vamos tomar um cafezinho, né? Às vezes a pessoa nem toma café, mas é sinônimo de um convite, uma aproximação, um diálogo, um empreendimento. Então é muito interessante nós abrirmos a Casa do Povo para ouvir o professor Ali, com sua expertise, com sua experiência, passar tanta informação cultural, tanta informação relevante para nós. 12h mais 50 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, quero agradecer todas as participações, Marília Lacerda, da Silmara de Paula, do Fernando, todo mundo que está enviando mensagem aqui para a gente, quero agradecer. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque, sendo referência para os municípios vizinhos, a Escola do Legislativo de Campinas recebeu membros da Escola de Araras. A equipe veio saber das atividades realizadas para retomar a própria Escola do Legislativo da cidade paulista.
Representantes da Escola do Legislativo de Araras estiveram na Câmara dos Vereadores para conhecer o trabalho realizado pela Elecamp, Escola do Legislativo de Campinas. Jéssica Elias, diretora de planejamento, comentou que o setor está sendo retomado em Araras. Nós estamos estruturando, né, a Câmara Municipal de Araras, aí viemos conhecer a Câmara Municipal aqui de Campinas, né, para ver como que é o planejamento de vocês, para ver como que vocês fazem em relação aos cursos e tudo mais, conhecer um pouquinho daqui para a gente levar um pouquinho para Araras. Fizemos uma pesquisa e o nosso interesse foi conhecer Campinas por ser um pouco maior, né, e conhecer mais a Câmara daqui. A partir da visita, foi possível para a equipe do município compartilhar ideias para a Câmara da cidade. Já conversamos sobre alguns planejamentos, cursos, palestras. Ela vai mostrar um pouquinho, né, do ambiente aqui da Câmara, um pouco da parte da biblioteca, para a gente conhecer, apresentar algumas cartilhas também para a gente ver como que funciona aqui. A Elecamp iniciou suas atividades em 2014 na Câmara Municipal e de lá para cá tem se tornado referência para os municípios vizinhos. Visitas para troca de experiências são recorrentes e sempre impactando de forma positiva os visitantes. O objetivo é que a gente possa trocar experiências, né, e estar conhecendo um pouquinho o cenário da Escola do Legislativo de Campinas, buscando a troca de conhecimentos, a troca de saberes, para que a gente possa trazer para a nossa realidade, né, da cidade de Araras, com o intuito de favorecer os cidadãos, os parlamentares e as pessoas que estão envolvidas e que podem aprender e ganhar com esse conhecimento. É muito importante a gente conhecer quais são as principais necessidades deles, né? Para que a gente possa entender as nossas também e a gente possa adaptar aquilo que funciona. Por exemplo, se a gente for olhar para o jovem é um potencial para que a gente faça um investimento, né? Um investimento intelectual, um investimento de incentivo a um olhar democrático, a um olhar cidadão. E é uma das ideias que a gente vai estar levando daqui, com certeza. A Escola do Legislativo tem a missão de promover cursos, palestras e treinamentos, tanto para servidores como para o público em geral. Com as visitas, além de contribuir com outras escolas, é possível elevar o nível do serviço oferecido em Campinas. Em Araras está recomeçando um trabalho, né? A escola já existia, estava um tanto quanto desativada, houve agora a chegada de novos servidores na casa, então o objetivo dessa visita deles é conhecer um pouquinho do trabalho da escola, tanto na área de contratação de cursos, quanto também na questão de eventos de educação política, cidadã, para levar algumas ideias para lá, né? Então, a estrutura, claro, a cidade é menor, né? A escola está recomeçando, mas eu acredito que com a experiência que a Câmara de Campinas tem, eles podem levar muitas ideias e adaptar para a realidade do município. Ao longo de 9 anos, a escola vem trabalhando no aperfeiçoamento contínuo de seus integrantes e, assim, se tornando modelo para outras cidades. Para a Elecamp é uma alegria, né? Isso mostra que o nosso trabalho, de alguma forma, tem tido impacto nos municípios ao redor e também nós queremos ser essa referência, né, de um trabalho legislativo de qualidade, de excelência, e quando nós também precisamos conhecer outras realidades e trazer as ideias para cá, nós também fazemos esse exercício. Então essa troca entre as escolas do legislativo é fundamental para a qualidade do trabalho que se faz numa escola legislativa. E olha só, nessa semana foi realizada a 4ª reunião da Comissão de Meio Ambiente. Confira como foi. Foi realizada na Sala Silvia Pascoal da Câmara Municipal de Campinas a 4ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, que foi presidida pelo membro da comissão, Jorge Schneider. Quero agradecer a presença do vereador Cecílio Santos, membro da nossa Comissão de Meio Ambiente, e também da nossa querida vereadora Paola, que está como substituta ocasional, a quem agradeço a sua boa vontade e a sua sempre presença na Câmara Municipal. Obrigado. Estamos aqui reunidos
para a quarta reunião ordinária da Comissão do Meio Ambiente a ser realizada no dia 22 de maio, hoje, segunda-feira, na sala Silvia Pascoal da Câmara Municipal de Campinas. Temos apenas um projeto a discutir, mas de grande relevância, e por isso que agradeço a presença dos senhores vereadores, da senhora vereadora. Item a discutir: discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paulo Búfalo, favorável à PLO 53/2020 e à emenda da folha 28, processo 232-230, de autoria do senhor Marcelo Silva, que disciplina licitação sustentável para a contratação de bens, serviços e obras pela administração pública municipal direta, autárquica e fundacional, permitindo a adoção de critérios ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis, e da outras providências. O relator é o vereador Paulo Búfalo e deu o parecer favorável. Como voto, o vereador Cecílio Santos. Boa tarde, vereador Jorge Schneider, presidindo essa sessão, essa reunião. Boa tarde, vereadora Paula Miguel, você que nos acompanha pela TV Câmara. Nosso abraço. Senhor presidente, eu voto favorável, sigo o voto do relator. Vereadora Paula Miguel. Muitíssimo obrigada, presidente. Quero começar saudando pela condução dos trabalhos, saudar também o vereador Cecílio Santos. Para mim é uma grande honra estar aqui nessa comissão que é fundamental e importantíssima, não só para a cidade de Campinas, mas também para todo esse momento atual que a gente vive. Com relação ao projeto, eu acompanho o voto do relator e voto favorável. Eu também voto favorável, acompanho o voto do relator, e com 4 votos favoráveis está aprovada a matéria. O parlamentar Jorge Schneider destaca a importância dos debates sobre o meio ambiente em nosso município. Eu quero esclarecer que estou presidindo esta comissão, mas o presidente é o vereador Zé Carlos, que por motivo de força maior me pediu que viesse para presidir, a quem agradeço a atenção dele. E quero dizer também que é muito importante, cada projeto que nós votamos favorável aqui na casa é muito importante, mas esses do meio ambiente é muito importante também, porque quando se fala em meio ambiente, se fala em saúde, se fala em qualidade de vida e se fala, acima de tudo, em vida. Com reclamações vindas de professores da rede municipal, a vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento questionando a prefeitura sobre o diário escolar, que vem apresentando instabilidades. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento solicitando informações sobre a plataforma de inserção de dados do diário escolar. Ela, que atuou na educação por muitos anos, explicou como funciona esse documento. Os professores, todo mundo sabe que ele tem o diário físico, né? Que é aquela caderneta onde o professor faz o registro da presença, ausência dos alunos, onde o professor faz o registro dos conteúdos que ele ministrou naquele dia, né, onde ele faz o registro, o mapeamento dos alunos, né, da forma como a sala, como ele conduziu ali todo o trabalho pedagógico. Para a parlamentar, chegaram queixas por parte dos professores da rede municipal de ensino com relação à nova plataforma digital do diário escolar, que vem apresentando problemas. Que a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Educação, apresentou agora uma plataforma. Já tinha uma plataforma anterior, mas agora me parece que mudaram o sistema. E aí o sistema tem assim trazido muito problema, muita dificuldade para os professores. Veja, é um sistema que você é obrigado a inserir os dados diariamente. Por exemplo, no ensino fundamental, nós temos professores que têm 19 turmas e ele é obrigado a fazer aquilo naquele dia, inserir os dados ali naquele dia. Se ele não insere os dados naquele dia, acontece que o sistema para, fecha, não trava, ele não consegue ter acesso ao sistema. E aí, quando os professores fazem alguma inserção de dados ali, eles perceberam também que as informações coletadas ou fornecidas não é segura. O próprio sistema altera as informações.
No documento protocolado, a principal reclamação é que o sistema é inconsistente, apresentando inclusive alteração nos dados. A vereadora Guida Calisto quer saber o que a Secretaria Municipal de Educação apresenta como solução para o problema e se os funcionários da rede municipal receberam treinamento para lidar com a plataforma. Um professor que ministrou aula sobre conteúdos econômicos. E aí no sistema apareceu conteúdos médicos. Assim, e o professor havia printado, né? Fez o print da tela para verificar se de fato ele tinha escrito corretamente e ele tinha essa prova que ele tinha escrito corretamente. E o sistema por si só altera. Então, assim, o professor tem que cumprir, tem que continuar fazendo o registro dele no diário escolar físico e também nesse digital. Só que isso está arrebentando com os professores, porque não é um sistema inteligente, não é um sistema que de fato é eficaz, eficiente, é um sistema que ele altera. O professor, por exemplo, o anterior, o professor poderia acessar, porque ele já tinha um sistema digital, né, que é o Integre. Ele tinha um aplicativo que pelo próprio celular ele acessava. Agora não consegue acessar pelo celular, não tem aplicativo. A plataforma necessita de internet para acesso. Ela questionou como fica a situação em escolas que a internet é precária. Além disso, qual o motivo dos professores serem obrigados a preencher o diário escolar físico e o digital, fazendo assim o mesmo trabalho 2 vezes. Agora veja, um professor que sai de uma turma, vai para outra turma, tem que abrir o notebook, inserir ali, isso está assim, inviabilizando o trabalho do professor. E por último, a gente precisa lembrar que os professores hoje estão tendo uma jornada, uma carga muito maior, porque eles estão no momento de recuperar o que nós perdemos na pandemia. Então, os professores, se tem um sistema como esse, que não é eficiente, que é um sistema que ele tem que ficar fazendo retrabalho a todo momento, prejudica muito a atuação dos professores. Então, primeiro a gente fez um requerimento perguntando quanto custou mudar, criar essa plataforma, porque isso é dinheiro, então a gente precisa saber. A gente precisa saber se de fato está sendo eficiente. E por que os professores estão reclamando tanto?